Olá! Eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Sou muito feliz pelo convite, me sinto honrada pelo convite feito pela Tatiane, que é gestora de RH da Biosev. Esse projeto, celebrar essa semana do PCD, esse projeto feito da Biosev em parceria, com a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, junto com a assistência social, para realmente comemorar a semana do PCD é algo muito louvável, Parabéns pela iniciativa e agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu realmente queria contar um pouquinho dessa história, Eu sou Lisandra Ferrachin, sou psicóloga, venho dessa área de RH, então fui gestora de RH por muito tempo, sempre me dediquei muito à minha profissão, às minhas atividades. Em um determinado momento da minha vida eu senti muito a necessidade, a família fazia muito sentido e era algo muito importante. Então foi o momento em que eu me casei, tive a Eduarda, que é minha filha hoje com 7 anos, mas eu ainda continuei muito focada na minha profissão, até o nascimento do Matheus. Quando o Matheus nasceu, eu refletia muito sobre isso, eu dizia, gente, eu me casei, eu queria tanto ter filho e eu vivo focada na minha atividade, na minha profissão, que realmente era algo que demandava muito tempo. E eu sentia muita necessidade, mas eu ainda não tinha muito claro, não tinha uma explicação exata do porquê. E o Matheus, ele foi uma criança que não me deu nada de trabalho. Então, o Matheus, ele acordava, mamava e ele não queria nem dormir. O Matheus nunca dormiu no meu colo, porque ele queria dormir sozinho, ele sempre dormiu sozinho, ele nunca chorou para dormir, ele sempre foi uma criança mais independente nesse sentido. Então, tudo que ele ia fazer muito sozinho, E não chorava, não era uma criança de chorar, não era uma criança que dava trabalho, mas mesmo assim eu sentia que algo, me sentia muito o chamado, esse sentimento de ser mãe, de me dedicar mais à minha família. Foi então que foi uma decisão muito difícil, confesso que sair da empresa onde eu trabalhava, com oportunidade de crescimento e desenvolvimento, com toda a história que eu já tinha construído na empresa, foi uma decisão muito dolorosa, foi sofrida, mas foi algo que fazia muito sentido para mim, era muito importante naquele momento. E aí foi então que eu comecei a dividir um pouco mais, acompanhar mais as crianças, então eu comecei a dividir um pouco da minha jornada. E a gente começou a ver o Matheus começou a crescer, ele começou a demorar para falar, ele atrasou muito a fala. E eu, como psicóloga, eu sabia que já fugia do desenvolvimento normal. Cheguei a levar em alguns médicos, pedi orientação, mas a maioria dos médicos diz, não, vamos esperar pelo menos até os 3 anos, é um período normal, é uma fase normal, às vezes a criança atrasa a linguagem. E ele começou então a ter algumas regressões. Então quando a gente olha a foto dele de 9 meses, de 1 ano, aniversário de 1 ano dele, ele olhava para todas as fotos. E depois disso ele parou de olhar, ele não olhava mais, a gente não tem mais foto dele olhando, dele focando. Ele não conseguia perceber muito a Eduarda, ele não via a Eduarda, Ela tentava brincar, ela ia abraçar, ele empurrava. Então todo o laço afetivo dele, ele sempre teve, comigo, com meu esposo e com a Alaine, que trabalha com a gente sempre. E ela então tinha todo esse lado afetivo, sempre muito voltado a nós três. E aí a gente precisa buscar, a gente precisa fazer algo diferente. A gente levou ele a um médico em Bauru. E aí o médico, ao chegar, ele já diz, mãe, você veio procurar resposta? Eu falei, vim. Ele falou, então teu filho é autista, Ele tem autismo e eu não vou nem preciso de ressonância, não preciso de nada, nenhum exame. Para mim a análise clínica, ela é exata. Aí eu falei, ótimo, então perfeito, doutor, era isso que eu precisava, E ele, mas tá tudo bem? Eu falei, tudo ótimo, o que eu preciso fazer? E aí ele falou, agora vamos entrar com intervenção, 3 sessões de psicóloga, 3 sessões com TO, 3 sessões com fono e 1 sessão de ecoterapia. Eu falei, tudo bem.
voltei embora e na semana seguinte assim, eu já consegui agendar, programei, fui atrás das pessoas que eu conhecia e aí todo mundo foi me ajudando. Não, vai, vamos lá, ó, tenho conhecido daqui, conhecido de lá e assim. Eu cheguei às 3 pessoas, né, as 3, né, na verdade esses 4 grupos de profissionais assim que realmente foram muito diferenciados. E até para continuar um pouquinho, eu queria convidar, né, a Aretusa. A Aretusa, ela é psicóloga, ela que faz hoje o acompanhamento do Matheus, e eu pedi para ela participar hoje com a gente, falando um pouquinho da importância, né, desse lado afetivo, a importância do desenvolvimento pelo lado emocional e o quanto isso pode auxiliar se a gente faz uma boa orientação, um bom desenvolvimento, né, no desenvolvimento infantil, do adolescente, da fase adulta, e o quanto isso vai impactar depois nesses profissionais, que essa é a nossa tendência. Esses profissionais estarão amanhã trabalhando, né, em grandes empresas assim como a Biosev. Olá, meu nome é Aretusa, sou psicóloga e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre as pessoas com deficiência. O ideal é que antes de contratar, a empresa se prepare para acolher essas pessoas, para recebê-las. De que forma? Preparando a acessibilidade dessas pessoas, visando todas as deficiências, né? Não uma ou outra, mas sim todas. Acessibilidade física e principalmente a acessibilidade afetiva que a empresa vai ter para estar proporcionando a essa pessoa um trabalho com produtividade, com bem-estar e com qualidade de vida. É legal fazer um mapeamento de quais são as funções que são capazes de estar recebendo essas pessoas, né? E assim colocar, né, em prática um plano de acessibilidade físico e também capacitar o pessoal, os profissionais que vão estar acolhendo e trabalhando junto com essas pessoas, fazer uma sensibilização dessas pessoas, porque em vez de enxergar as limitações, enxergar as oportunidades que essas pessoas têm e trazem, né? Quando uma empresa contrata uma pessoa com deficiência, ela está contribuindo não só para cotas, mas para a diversidade. E o que a diversidade proporciona para uma empresa e para os seus funcionários? Além do desenvolvimento profissional, um desenvolvimento pessoal também. E olha, tem muitos relatos de aumento de produtividade nos setores que têm pessoas com deficiências. Outro ponto importante que eu gostaria de trazer para vocês é em relação à família, o trabalho de sensibilização que deve ser feito com a família. É tão importante a pessoa com deficiência ir para o mercado de trabalho, se sentir útil, trabalhar, estar em contato com outras pessoas. O que normalmente a gente vê nas famílias é uma superproteção, né? Isso acaba arraigando outros sentimentos, outras emoções, questões afetivas que precisam ser trabalhadas mais para frente. Então, as empresas fica a dica de trabalhar dessa sensibilização com as famílias. Lembrando que devemos preparar essas pessoas para o mercado de trabalho, né? Mais para frente, um familiar vai faltar e essa pessoa fica como? Então é importante ela ter essa autonomia. Atualmente eu trabalho muito com crianças autistas, crianças e adolescentes e crianças com transtornos de forma geral, síndromes, transtornos de hiperatividade, de déficit de atenção, enfim, né? E eu vejo um futuro para essas crianças, né? A gente está descobrindo muito cedo todas essas questões, né? Todas as possibilidades que eles têm para desenvolver. Isso é muito legal. Uma rede de apoio de profissionais que levam essa criança a um desenvolvimento afetivo, emocional, cognitivo, muito importante para a sua vida adulta e para a sua vida, assim, no mercado de trabalho. Então, gente, vocês tiveram a oportunidade agora de ouvir, né, as brilhantes palavras, assim, realmente esse trabalho incrível que a Aretusa hoje desenvolve, né, e o quanto a psicologia é importante, é necessária para o desenvolvimento das pessoas com deficiência, né? Então, obrigada, Aretusa, por ter participado. E eu queria compartilhar um pouco mais com vocês. Depois que comecei a fazer todos esses tratamentos, a gente começou a fazer as ações, eu voltei no retorno no médico, né? E no retorno, meu marido conseguiu ir junto. E eu lembro que, assim, a hora que a gente sentou na frente do médico,
Ele olhava pra gente e falou assim, vocês estão bem? Ah, estamos, doutor. Por quê? Ele, mas vocês estão bem mesmo? Assim, isso não é uma negação, não é algo... Você tá bem mesmo? Mãe, você conseguiu fazer tudo que eu te mandei? Falei, sim, doutor, você me falou para fazer 10 sessões, 3 com psicólogo, 3 com fono. Eu fui fazer. Ele, mas você conseguiu fazer tudo mesmo? Eu falei, sim, por que não conseguiria fazer? Aí ele olhou pro meu esposo, né, pro meu marido e disse assim, você também tá tudo bem? Ele, sim, doutor, a gente tá fazendo, a gente ficou focado, fomos atrás, a gente tá fazendo o melhor, a gente quer o melhor tratamento hoje pro Matheus, porque a gente quer que ele evolua o mais rápido possível. Aí ele olhava assim, ele falou, gente, vocês então não é brincadeira. Eu falei, mas doutor, por que seria brincadeira? Ele falou, olha, então eu vou contar, talvez até, ele falou, você por ser psicóloga, talvez até tenha algum impacto. Mas que não é verdade também, viu, mãe? Ele falou, porque, Elisandra, assim, eu que acostumo lidar com isso, né, eu que trabalho com a neurologia infantil, as mães, os pais, assim, eles se sentem, essa notícia, ela causa tanto impacto que as pessoas demoram muito tempo para conseguir iniciar o tratamento. Então hoje, assim, eu fico muito surpreso de você conseguir, você falar que você veio aqui na sessão de retorno e o seu filho já está fazendo todos os tratamentos. Porque de fato a minha segunda sessão, o meu retorno ainda é para consolar, para orientar, para trabalhar junto com os pais. E gente, isso é uma realidade mesmo. Eu estive preparada, eu falo porque eu me preparei para isso. Quando a gente é mãe, quando a gente acompanha, você já sabe, né? Você sabe como que está a evolução do seu filho. Quando você já tem ainda um segundo, que talvez quando você tem um filho só, é mais difícil porque você não tem um comparativo. Mas eu tinha minha filha, né? E ela, assim, sempre se despontou, ela falou muito cedo, ela não falava uma palavra errada, o vocabulário dela é melhor que o meu. Então, assim, eu tinha um comparativo que criava muita diferença. E eu sabia, eu tinha certeza, eu só precisava, assim, o que me travou ainda antes é porque eu queria que alguém dissesse, não eu, mãe, falar, não, eu realmente sei que o meu filho... Então, jamais isso partiria de mim. Mas à medida que vem de um médico, de um especialista, eu não tinha dúvida que eu só tinha uma ação. Fazer o melhor e o mais rápido possível. Porque, como o médico disse, Lisandra, essa fase, antes dos 3 anos, é a fase crucial, é a fase mais importante. Se perder o time disso, depois é muito mais demorado. Então você veio no momento certo, a hora de entrar com todas as terapias. Eu não vou passar medicação, eu não vou passar nada, vamos focar em terapia, porque são as terapias que vão fazer, os estímulos que vão fazer. Então, gente, é importante isso, né? Eu sei que é um processo difícil, que muitas vezes nos causa um choque, que nos causa, né, nos paralisa. Mas a criança, o adolescente, o adulto, eles precisam do nosso apoio. E a gente precisa estar bem, porque a gente só consegue dar o suporte, ou só consegue gerar essa diferença se de fato a gente estiver bem. Então é muito importante, né? E aí a gente eu fiz todos os tratamentos. E o que eu quero muito poder compartilhar com vocês é que esse é um processo que hoje, vamos pensar, né? Às vezes, eu, enquanto tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, a gente sente muita dificuldade no processo de inclusão. E uma das dificuldades também que a gente tinha é porque às vezes os pais não levam os filhos, eles têm receio de como a empresa vai cuidar, de quais são os né, desse carinho, o carinho que a gente dá em casa, a gente quer que o nosso filho sinta nos lugares por onde ele passar. E as empresas, elas são muito bem preparadas para isso, né? As empresas têm já esse compromisso com a diversidade, com a inclusão, né? A empresa, para receber, precisa sim, né, fazer toda a avaliação de adaptabilidade, acessibilidade, precisa preparar as lideranças, mas isso é algo muito relevante hoje.
E a gente precisa pôr essas crianças, ou né, esses adolescentes, para que eles realmente usem, né, que eles se desafiem, para que eles se conheçam, para promover mais autoconhecimento, para levar mais informação. Então, eu até vou convidar agora para participar com a gente, né, a Daiane. A Daiane, ela é a fonoaudióloga, uma pessoa incrível, e ela vai trazer para a gente um pouquinho da importância do papel, né, da fono, do que a fono pode ajudar e auxiliar o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento do adolescente. Ela vai até trazer nessas vertentes, desenvolvimento do adolescente, desenvolvimento do adulto, até na fase, né, já mais avançada. Então é importante que a gente possa... eu quero que vocês escutem um pouquinho dela, que ela vai realmente fazer algumas reflexões importantes. Olá, meu nome é Daiane, eu sou fonoaudióloga e eu fui convidada pela Lisandra para estar falando um pouquinho para vocês nessa Semana da Pessoa com Deficiência sobre o papel do fonoaudiólogo. Bom, o fonoaudiólogo, ele é o profissional da área da saúde que atua em todos os aspectos da comunicação humana, na linguagem oral escrita, na fala, na voz, na audição e todas as funções responsáveis pela mastigação, deglutição e respiração. O fonoaudiólogo, ele tem um papel fundamental na reabilitação da pessoa com deficiência, porque nós trabalhamos principalmente a comunicação e a interação social. E a comunicação, ela é a base da vida humana, é através dela que nós conseguimos nos desenvolver e inserir em nosso meio. E não é diferente para a pessoa com deficiência, pois ela também precisa desenvolver a comunicação para que ela seja inserida em todos os níveis. Dificuldades na comunicação, na fala e na linguagem é o profissional que irá realizar o tratamento adequado, mas isso não impede que a família, os amigos, as pessoas que estão ao redor não realize uma estimulação, como converse com essa pessoa, esteja ao lado dela, brinque, nomeie objetos, crie possibilidades de conversação. A família tem um papel fundamental no desenvolvimento. E principalmente fale adequadamente com estas pessoas. Mas, além da comunicação, o fonoaudiólogo, assim como os outros profissionais da área da saúde, também atua em todas as áreas da deficiência, seja ela física, auditiva, visual ou intelectual. Nós, fonoaudiólogos, iremos acompanhar a pessoa com deficiência em todas as fases da sua vida, desde a fase da infância, lá quando o bebezinho nasce, nós podemos acompanhar, por exemplo, durante a amamentação, durante uma triagem auditiva, se esse bebê tem um atraso na aquisição de fala e linguagem. Nós também acompanharemos na fase escolar, quando essa criança será inserida na escola. Vamos observar como que está a acessibilidade, a inclusão. Se caso essa criança ainda não fale ou tem alguma dificuldade, trabalharemos com ferramentas para que possibilite essa comunicação, como a comunicação alternativa. Se também tiver alguma dificuldade na escrita, na leitura, o nosso objetivo principal é proporcionar para essa criança uma autonomia, para que ela consiga expressar os seus gostos e desejos. Nós também iremos atuar na fase adulta, quando alguma função como a fala, a respiração, a deglutição não esteja funcionando adequadamente. E também é na fase adulta que a pessoa com deficiência ela será inserida no mercado de trabalho. Por isso que é tão importante o acompanhamento, mesmo se essa pessoa tenha ou não uma linguagem verbal. Também vale ressaltar que é importante que essas pessoas que irão acolher a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, elas ofereçam uma estimulação e uma capacitação adequada, para que essas pessoas elas realmente se sintam capazes e consigam desenvolver um trabalho igualitário, assim como qualquer outro cidadão. Então, para finalizar, o fonoaudiólogo, assim como os outros profissionais da área da saúde, tem o papel de construção e reconstrução da pessoa com deficiência, para que ela realmente viva essa inserção social verdadeira e feliz. Eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês nessa Semana da Pessoa com Deficiência. Eu agradeço o convite e estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigada! Então, gente, essa foi a fala da Daiane, assim, realmente é uma reflexão super bacana, faz a gente pensar mesmo no quanto
quanto a fono, né, o quanto esses profissionais podem ajudar no desenvolvimento das pessoas com deficiência. Eu tive a oportunidade na empresa de nós recebemos, né, um adolescente, era um jovem e ele tinha paralisia cerebral, então ele tinha várias limitações mesmo, tinham várias restrições. E nós recebemos ele. Na época, a gente optou em colocar ele numa atividade mais administrativa, e aí tinha a área de segurança do trabalho, né? Então ele acabou indo para a área de segurança do trabalho. E lá, só que ele tinha as dificuldades, então ele queria mexer em tudo, ele às vezes tinha papel arrumado, ele queria tirar, desorganizar, e aí teve um dia um gestor que falou, ai, nossa, eu não estou conseguindo administrar, né? Tem dado, tá difícil, porque a gente não consegue delegar nenhuma atividade. Eu falei, tudo bem, então vamos fazer, você passa ele para o nosso setor? Na época até tinha o centro de custo, eu falei, você continua pagando pelo salário dele, só que você dá ele para o RH, a gente vai desenvolver um trabalho com ele. E, gente, foi muito incrível, assim, é uma pessoa que eu tenho contato até hoje. Na verdade, muitas pessoas ali da empresa têm contato até hoje. E ele vinha e a gente começou a delegar atividade, passava para ele, faz isso, faz aquilo, leva esse papel, vai conversar. E um belo de um dia, eu entrei na sala do gerente geral e ele ia lá na sala do gerente geral. Ô chefe, bom dia, vim falar bom dia pro senhor. E aí, né, todo mundo se envolveu. Então, assim, foi uma pessoa que, na verdade, criou um vínculo afetivo com toda a equipe, com a área administrativa, com a área financeira, com todo mundo, né? E aí eu cheguei lá, então ele sempre era sagrado, ele lá na sala do gerente geral dá bom dia. Ô, bom dia, chefe, bom dia, bom dia. E aí um determinado dia eu cheguei lá e ele falou, ô chefe, você tá estressado, hein? E aí eu vinha junto, né? Ele, ô chefe, você tá estressado, vou fazer uma massagem. E aí o chefe, então faz, vai, tô estressado mesmo. E ele se achava um máximo. Assim, a gente foi uma pessoa que quando a gente trabalha, né, e a gente oferece carinho, oferece afeto, oferece respeito, olho no olho, quando você valoriza o que a pessoa tem, então a diferença que ele tinha, a deficiência que ele tinha, ela realmente foi apagada pela superação que essa pessoa causou, que ela conseguiu, né, desenvolver dentro da empresa. E aí eu falava para ele assim, vamos fazer o seguinte, queria que você monitorasse para mim os murais, né? Ver se tá sujo, se tá limpo, se tem papéis. Ele ia auditando, ele pegava uma pastinha, me dá aqui minha pastinha, vou lá fiscalizar. Esse aqui, não sei o que. Ia lá, aí ele falou, já mandei o da área, né, limpar, higienizar, porque tava muito sujo, tava uma bagunça, já troquei todos os papéis. Então assim, foi uma pessoa que a gente encontrou significado e ele ajudou muito todos os setores. Falava na parte administrativa, ele era a pessoa que a gente chamava, né? E no final, a área, que era a área de segurança, eles, Lisandra, me devolve, agora eu quero ele de volta, porque... E assim, a gente criou tanta conexão, né? Tinha tanta essa vontade de ajudar, que ele ia ter um trabalho de feira de ciências. Aí vou eu lá chamar atenção, porque a área de segurança, eles estavam todos lá ajudando no experimento, construir uma... Falei, gente, vamos todo mundo trabalhar, né? Não, a gente tem que ajudar. A gente tá aqui todo mundo ajudando, né? Porque a gente precisa fazer esse experimento. Aí ele fez a apresentação na escola, tirou uma nota positiva, a equipe vibrava, todo mundo no outro dia assim, vibrando, como se aquela apresentação de trabalho fosse nossa. Então o respeito, ele é necessário, ele faz toda a diferença, né? Então assim, ele passou de uma pessoa que antes atrapalhava para ser uma pessoa que todo mundo queria, todo mundo chamava, todo mundo queria ajuda dele. Então assim, a gente sofreu muito quando venceu o período e aí a gente não conseguiu mais estender, a família preferiu então mudar ele de empresa, não pelo que ele sentia, mas porque era mais perto, né? Era muito distante na época. Então a família optou em fazer a transição, mas assim, foi sofrido para todo mundo. E o que eu quero reforçar, assim, né? Hoje eu tenho um filho, meu filho tem 3 anos, amanhã, né, no futuro, ele que vai estar iniciando dentro das organizações, ele que vai ter, e assim, com certeza eu vou ser a maior incentivadora.
porque a empresa, né, o trabalho, essa possibilidade, isso realmente vai ensinar, né, a pessoa a ter uma boa postura, a manter um bom relacionamento, vai ajudar muito a pessoa a saber o certo e errado, né, os aprendizados. Então, com certeza, é um grande desafio e algo muito importante. Eu queria até convidar agora uma TO, uma terapeuta ocupacional, que é a Sofia, uma pessoa também muito especial. E a Sofia vai trazer um pouquinho pra gente, assim, falando sobre isso, né? Como trabalhar, o que é a terapia ocupacional e como ela ajuda no desenvolvimento do ser humano, né? Da pessoa com deficiência. Olá, eu sou a Sofia Rezende, terapeuta ocupacional. Trabalho aqui na clínica Sentir Espaço Terapêutico. Nós atuamos com indivíduos em diferentes faixas etárias, do recém-nascido à população de 60 a mais, nas áreas da saúde, educação, esfera social, sempre buscando ampliar a autonomia e independência de pessoas nas atividades funcionais, ou seja, nas ocupações e funções humanas. O profissional lança mão de diferentes recursos para avaliação e aí então instrumentaliza sua intervenção, traçando junto com a família e o paciente os objetivos a serem alcançados. Para isso é necessário intervir fazendo uso de técnicas e recursos terapêuticos específicos para cada caso, como a integração sensorial de AIRES, BOAT, entre outras. As atividades de vida diária são aquelas realizadas no nosso cotidiano, incluem alimentar-se, ir ao banheiro, escovar os dentes, vestir-se e outras funções de grande valor para a conquista da autonomia e bem-estar do indivíduo. As atividades instrumentais de vida diária, como ir às compras, gerir dinheiro, utilizar o telefone, limpar a cozinha, utilizar o transporte, são ações que nos permitem interagir com o outro e o ambiente. Adquirir essas habilidades são essenciais para o indivíduo. Mas quem que deve ensinar as atividades de vida diária e as instrumentais de vida diária? Essas habilidades normalmente são desenvolvidas em casa, no ambiente da criança, com sua família e dentro da sua rotina. A intervenção do terapeuta ocupacional ocorre quando essa criança ou adulto não consegue executar movimentos ou planejar as ações e até mesmo compreender o processo destas e como devem ser inseridas, realizadas no seu dia a dia. Se apresentam em um desafio, seja motor, sensorial, comportamental ou cognitivo. O terapeuta vai intervir, adaptando, treinando, trazendo um novo significado para a intervenção do terapeuta ocupacional. Se fundamenta na tríade terapeuta, paciente e atividade terapêutica, sendo que a atividade deve ter significado para o indivíduo. O profissional capta todas as potencialidades presentes e as torna base para novos aprendizados, fazendo assim com que o paciente se torne um agente ativo no seu processo de aquisição, nessas habilidades necessárias para o seu dia a dia. Independente da faixa etária, é possível aperfeiçoar e detectar alterações nas habilidades físicas, cognitivas, sensoriais e sociais do indivíduo. Caso perceba qualquer uma das alterações dessas habilidades, consulte um terapeuta ocupacional habilitado para te ajudar. Bom, acho que a Sofia trouxe aí também, né, a importância, o papel da terapeuta ocupacional hoje no desenvolvimento. Gratidão, né, pela Sofia, pela Daiane, pela Aretusa, por realmente participarem deste momento. Eu quis muito que elas trouxessem para vocês essa visão, né, geral de quando a gente trabalha com o emocional, como a gente trabalha com esse desenvolvimento da fala, da linguagem corporal, né, e o quanto a gente trabalha com essa questão da sensibilidade, né, do toque, do preparar essas pessoas para que elas consigam ter esse sentimento de sobrevivência, sobreviver aonde elas estiverem. Então, conceitos básicos, né, de higiene básico, realmente de relacionamento básico, foi uma das coisas que a gente quis trazer para vocês. O que é importante, né? Eu falo que de tudo isso, que a gente dê muito afeto, que a gente dê muito carinho, que a gente trabalhe muito respeito, independente da diversidade, né, ou dessa deficiência,
Então a gente tem hoje, sim, pode ter uma pessoa com PC, né, uma paralisia cerebral, a gente vê muito o autismo presente nas crianças, tem aumentado muito esse índice. Às vezes uma deficiência física, uma deficiência auditiva, deficiência visual, independente da deficiência. O que é importante a gente ter claro que através de estímulo, através de acreditar, incentivando elas a superarem, a se enfrentarem, né, a realmente passarem por isso, entender que a diferença, né, essa deficiência, ela é um adicional, mas que ela desenvolve muitas outras habilidades, né? Então, uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, ela aprende a fazer uma leitura de cenário incrível, que nós às vezes não vamos fazer, porque ela aprende a ler ou a ouvir de uma outra forma. Então, o que é importante, né? Que a gente, como pais, né, como área de assistência social, seja lá, né, que a gente ajude muito a comunidade, as pessoas, as empresas a realmente acreditarem nas pessoas. Então acredite, né, estimule, esforce, faça com que essas crianças, faça com que esses adolescentes, com esses adultos, que eles realmente enfrentem, que eles se superem, que eles aprendam a trabalhar dentro de ambientes, né, que possam promover isso, que possam desenvolver, que eles ajudem em casa, né, fazendo as atividades de casa, que a gente nunca tenha dó, que a gente não tenha pena, que a gente saiba assim que aquilo ali faz parte, eles vão aprender a sobreviver com aquilo, eles vão aprender a enfrentar aquilo e vão transformar aquela deficiência numa nova habilidade. Então eles vão ficar sinestésicos, eles vão ter uma percepção, eles vão ter algo, eles vão desenvolver outra competência. Agora, o nosso papel como pais, o nosso papel como mentores, como empresas, gestores, né, como apoiadores deste processo, é realmente acreditar, investir e fazer toda a diferença, né? Eu fico muito feliz de poder contar um pouco dessa história. O que eu queria muito deixar essa mensagem para vocês é que em nenhum momento isso me fez desacreditar. Pelo contrário, aumentou ainda a minha crença, né? Aumentou ainda meu sentimento de gratidão, porque hoje eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer pela oportunidade, pela força, por eu ter essa capacidade hoje de ajudar incansavelmente no desenvolvimento do meu filho. Então eu só tenho a agradecer, não tenho nada para reclamar neste momento, né? E uma coisa que para mim assim fez muito sentido, né? Essa questão de ter essa possibilidade de lidar com a diferença, de entender que o tempo dele não é o meu tempo, de que as necessidades dele não são as minhas necessidades, de entender que a forma como ele olha o mundo pode ser diferente da minha, fez aumentar mais a minha inteligência emocional, essa habilidade de administrar mais a emoção e principalmente assim, de entender que nem tudo que eu acho que está certo ou que eu acho que tem que ser é do jeito que tem que ser. Então eu fiquei muito mais aberta a aprender. E hoje eu olho para ele sempre, porque quando eu paro para brincar com ele, quando eu paro para ouvir o que ele está me falando, a nova competência desenvolvida é de que ele está me passando uma mensagem, que ele está conversando comigo, de que quem não entende sou eu, mas que ele está falando com clareza, com perfeição. Então, aprender a descobrir o novo, é aprender que eu não sei nada, que na verdade quando eu estou com ele, eu sei que ele está me ensinando, que tudo que eu estou aprendendo ali é um novo começo. Então, que respeitar o tempo dele, respeitar a diferença, respeitar aquilo que ele quer e que às vezes não é realmente algo muito novo para mim, mas que tem me feito crescer ainda mais como pessoa, como ser humano, tem me feito ter mais paciência, ter mais tolerância, aprender realmente a respeitar mais os limites das outras pessoas. Então hoje o Mateus para mim é a maior escola, tem sido a maior escola, o maior desafio, né? E o maior aprendizado mesmo, de que a gente pode fazer e a gente pode fazer diferente
E uma frase que fica pra mim é que quem disse que o meu mundo é o que tá certo e não é o mundo dele? Acho que neste momento eu tenho dúvida. Talvez o mundo dele seja muito mais certo do que o meu.